Nós vamos iniciar agora, nessas próximas 4 semanas, uma série que vem falando sobre reforma tributária na prática. E a gente está denominando como Organiza 2026. Inclusive, há 2 semanas atrás, nós tivemos uma aula para todos os clientes Prime, onde eles tiveram uma apostila com tudo isso que nós vamos falar de forma detalhada e eles puderam entender um pouquinho na prática como vai funcionar a reforma tributária desde agora 2026. Se você quer essa apostila, eu vou disponibilizar ela para você. Digite aqui "eu quero", que a gente vai enviar diretamente para você essa apostila de presente, para que você já comece a partir dessa primeira semana a entender na prática como vai funcionar a reforma tributária. E essa semana nós vamos falar como se organizar de uma forma mais sistemática, de uma forma mais exata e como precisa ser feito para essa reforma tributária. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e curtir esse e todos os nossos vídeos para que esses conteúdos possam se tornar cada vez mais relevantes e chegar àquela pessoa que precisa saber. Então, roda a vinheta! Essa semana nós vamos focar no que essa próxima década vai definir o tamanho da sua empresa. E se você é empresário e ainda está tratando a reforma tributária como apenas uma mudança de imposto, é importante que você ajuste a sua lente imediatamente. O que está acontecendo no Brasil não é uma simples atualização legislativa, mas uma transformação estrutural que altera as bases econômicas sobre as quais as empresas operam hoje. Quando a base muda, a estratégia precisa mudar junto. Durante décadas, o sistema tributário brasileiro foi complexo, fragmentado, cheio de exceções e distorções. Apesar disso, ele tinha uma característica que muitos empresários valorizavam: previsibilidade dentro do caos. Quem já estava no mercado simplesmente aprendia a jogar o jogo. Sabia qual regime escolher, sabia qual percentual ia pagar, sabia como estruturar retiradas e sabia como organizar o seu patrimônio. Havia desconforto técnico, mas havia estabilidade estratégica. A reforma rompe essa estabilidade e toda vez que essa previsibilidade é rompida, o mercado se divide. Uma parte paralisa e a outra parte se reposiciona. A paralisação nasce do pensamento de espera. Vamos ver como vai ficar. Quando regulamentar, a gente decide. Meu contador me avisa. Esse comportamento parece ser prudente, mas na prática ele transfere a decisão para o tempo. E tempo em ambiente tributário é margem. A outra postura é estratégica. Ela parte do princípio de que se o sistema muda, a empresa precisa mudar antes, não depois da pressão, mas antes dela. Essa diferença de postura é o que vai separar o crescimento da estagnação entre 2026 até 2033. O ponto central é compreender que a reforma tributária avança simultaneamente em 3 frentes: consumo, renda e patrimônio. Não é comum um país alterar esses 3 pilares ao mesmo tempo. Quando apenas o consumo muda, ajusta-se o preço. Quando apenas a renda muda, reorganiza-se a retirada. Quando apenas o patrimônio muda, estrutura-se as sucessões. Mas quando os 3 mudam juntos, muda a arquitetura inteira de uma empresa. No consumo, a introdução do IVA Dual altera a lógica de crédito e transparência. Na renda, a relação entre empresa e sócio deixa de ser analisada de forma isolada. E no patrimônio, a sucessão passa a ter custos potenciais maiores e exige planejamento antecipado. Essas 3 engrenagens conectadas impactam diretamente na margem, no fluxo de caixa, reinvestimento e na segurança patrimonial. Muitos pequenos e médios empresários operam sem conhecer sua margem líquida real. Sabem quanto pagam na sua guia mensal, mas não sabem qual é a sua carga efetiva. Formam preço com base no mercado, não com base na sua estrutura. Retiram dinheiro pelo que sobra, não pelo que foi planejado. Esse modelo funcionava em ambiente relativamente estável, mas não funcionará em um ambiente de transição estrutural. A maior armadilha da década é a falsa sensação de
tempo. Como a transição vai até 2033, muitos acreditam que ainda há conforto, mas transição longa não significa segurança. Ela significa período prolongado de ajuste. Pequenas perdas acumuladas ao longo de 8 anos podem representar milhões que deixam de ser construídos. Imagina uma empresa que fatura 10 milhões por ano, com uma margem líquida de 12%. Isso representa 1.200.000 de lucro anual. Se por falta de organização estratégica, essa margem caiu para 10%, o lucro cai para 1 milhão. São 200 mil por ano. Em 5 anos é 1 milhão. Em 8 anos é 1.600.000 reais. A empresa continua funcionando, mas deixa de crescer no ritmo que poderia. A reforma tributária não destrói empresas de forma abrupta, ela corrói resultados de forma silenciosa quando não há organização. Organização em 2026 significa maturidade empresarial, significa conhecer números reais, projetar cenários até 2033, integrar decisões da empresa com decisões pessoais, revisar regime tributário de forma estratégica e planejar o patrimônio antes da urgência. Não é burocracia, é vantagem competitiva. A pergunta que define essa década é simples. Você vai reagir às mudanças ou liderar as suas adaptações? Se você quer uma análise gratuita da sua empresa e do seu patrimônio diante da reforma tributária, escreva aqui nos comentários "eu quero". Nós vamos avaliar o seu regime, sua margem, sua estrutura de retirada e seu risco patrimonial. A organização começa com decisão e decisão começa agora. E eu te espero na próxima semana falando com detalhes sobre a reforma do consumo e eu espero você. Vencer Praia!